Dores na região occipital, na região da nuca, na base da cabeça, tensão nos ombros, no pescoço e no trapézio. Aquele bloqueio parece que vai dar um torcicolo, vai dar uma travada, limita às vezes para a inclinação, não está conseguindo movimentar o pescoço. Você tem algum desses sintomas, desses sinais e sintomas? Quer saber qual é a real causa disso? Quais são as prováveis causas? As mais comuns causas para isso e as mais incomuns. Porque você acredita que a sua dor no pescoço é da hernia de disco, é de um torcicolo, é da posição que você deitou, é do sono, é de uma postura ruim, que é por causa de uma contratura, um ponto gatilho. E isso é mentira. Vocês vão ver nesse vídeo como é que o sistema músculo-esquelético da região do pescoço, do crânio, da região cervical como um todo, se adapta às reais causas, aquilo que de fato está causando seu problema. Então você precisa acompanhar o vídeo até o final, tenta não fazer aquela coisa chata de dizer, olha, o vídeo começa em 10 minutos. Se você não quer ver esse vídeo até o final, não veja nem o começo, porque você não vai entender o enredo. Aí você vai querer procurar um exercício milagroso, vai querer se curar e não vai achar. E eu vou ensinar para vocês duas ou três soluções bacanas para você aliviar esse problema e melhorar. Então acompanha o vídeo até o final, já aproveita, curte o vídeo. Certeza que você nunca viu nada parecido aqui na internet, você não vai achar a real causa dessas dores cervicais em qualquer vídeo. Ele está nesse vídeo. Tá? Eu não sou prolixo na minha orientação, como eu já vi alguns comentários muito pejorativos aqui no canal. Eu sou extremamente detalhista, meticuloso, para que você entenda a real causa do seu problema, para que você possa se libertar do estado da inconsciência que você tem acerca da dor, tá bom? Fiz um esqueminha aqui muito simples para explicar para vocês alguns componentes e algumas coisas que vocês não devem fazer, ou não devem ver, ou não devem ficar focados. Já começando então direto com o conteúdo, não esquece, se inscreve no canal, clica aqui no botãozinho de se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo. Meu nome é Murilo José Tambossi, sou fisioterapeuta, se você não me conhece, sou osteopata também e trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. Eu acredito que não é mais necessária a apresentação, você talvez já me siga, já me conheça há muito tempo, mas é legal você estar aqui acompanhando o canal, então se inscreve no botãozinho. Indo direto para o assunto, pessoal, quero que vocês entendam que se você tem dor no pescoço ou aquela dor cansada, pesada na região occipital, a primeira coisa, pare de gastar seu tempo, seu dinheiro fazendo exame de ressonância, de raio-x, exames de imagem. Não é que eles não mostram nada, não é assim, senão não seria útil para várias situações. Salvas as situações que você tem um trauma, então eu tive um acidente de carro, tive um acidente de moto, tive um capotamento, bati a cabeça, aí você tem que fazer exames para descartar lesões mais graves. Agora, eu comecei com uma dor do nada na região occipital cervical. Qual é a probabilidade de ser algo grave? Praticamente zero. Deixa eu explicar para você. O sistema locomotor, já de cara para você já se desapegar dessa ideia de que ressonância mostra alguma coisa relevante. O sistema músculo-esquelético ele vai apresentar um sintoma, um espasmo, uma contratura, um mecanismo de proteção muito antes da lesão chegar no tecido mais nobre, que é o tecido neuronal, que são o tecido neurológico. Então, o envoltório, os nervos, tá? Toda a parte da dura mater, os tecidos mais inervados. Então, o sistema locomotor ele está para te proteger, para espasmar, para proteger frente a uma lesão neuropática. Não é o único motivo pelo qual você vai ter dor cervical. Calma, não é. Mas é o mais comum, é o mais frequente. Então, até você ter uma lesão grave na cervical, você já teve vários avisos. Agora, se você é o tipo de pessoa meio irresponsável, começa tendo dor no pescoço, aí toma um anti-inflamatório, toma um analgésico, aí faz uma massagem e fica enrolando isso durante 10, 15, 20 anos, aí talvez quando você chega no meu consultório, a primeira coisa que eu vou te pedir é uma ressonância. Porque talvez você já deixou essa coisa chegar num estágio tão grave, tão evoluído, que já está na hora de a gente verificar se não tem lesão estrutural. Estrutural seria ali uma hérnia, um abaulamento, uma protusão, uma estenose medular, um troço bem mais sério que às vezes é cirúrgico. Mas a maioria das pessoas não são assim, meu querido. Se você tem ali em torno de 40, 45 anos de idade e está com dor no pescoço há pouco tempo, saiba que a sua causa vai estar aqui dentro desse vídeo. É sério. Parece ridículo, parece meio prepotente falar isso, mas não é. Eu já sei há muito tempo quais são as principais causas para dor cervical e quero explicar para você. Então, esqueça os exames de imagem, exceto em situações de trauma. Teve um acidente? Faz. Não teve? Bobeira. Raio-x, ressonância, esqueça isso. Outra coisa que você também já pode eliminar da sua cabeça são técnicas, e eu já estou deixando isso bem claro para você não ficar caindo no conversa do vigário, como dizem, né, aqui na minha região, do conto do vigário. Né? São técnicas generalistas. Você vai lá e faz uma massagem. É generalista, não é específico no seu problema. Você vai lá e faz uma manipulação global na cervical, coisa muito comum entre os quiropratas. E aqui eu não estou difamando quiropraxia. Só estou falando da não especificidade da técnica não ser direcionada para a real causa. Ser direcionada para a disfunção cervical, mas não para a causa da disfunção, o que, na minha opinião, é uma imbecilidade. Você tem que ir atrás da causa daquela disfunção e não tratar a disfunção.
Quem dirá tratar ela de forma global? Global quer dizer sem especificidade, sem ajustes específicos nos segmentos cervicais. Então cuidado com as técnicas de manipulação global, com as técnicas de trust, que não são direcionadas para um profissional que entende da real causa. Tá? Canso de atender aqui no consultório pacientes frustrados que fizeram 10, 15, 20 sessões entre quiropraxia e osteopatia e não acharam a real causa e continuam com dor. Porque o problema estava bem perto e o profissional não teve a paciência, a capacidade, a formação de localizar. Não estou falando isso de forma prepotente, estou falando isso para poupar você, caro espectador, de dor, sofrimento e custos desnecessários. Então as primeiras orientações do meu vídeo é o que não fazer, para quebrar esses paradigmas, essas crenças, esses conceitos que vocês têm do que realmente causa dor cervical, tá bom? Já desconstruindo. Agora, uma coisa que você precisa entender, e eu vou começar agora a mostrar um esquemazinho. Todo o sistema locomotor, como eu citei, músculos, ossos, ligamentos, tendões, fáscias, são facilmente adaptáveis, são facilmente ajustáveis, eles têm uma plasticidade, uma adaptabilidade muito grande. Né? O corpo consegue fazer N estratégias no sistema locomotor frente às reais causas. E essas reais causas geralmente estão em tecidos mais nobres. Então vamos lá, você que não entende muito talvez de anatomia, vamos supor, ou talvez você que seja um profissional que entenda anatomia. Você acredita que é mais nobre, vamos lá, é mais importante para o sistema, o músculo esternocleidomastoide ou, por exemplo, um segmento neural, sei lá, um ramo de C4, um nervo? O que você acha? Teoricamente o nervo, certo? Porque esse nervo vai inervar vários tecidos, ele é extremamente sensível, ele tem que ter um trajeto muito bem protegido, entendeu? Toda a integridade do sistema nervoso central e periférico é muito mais nobre. Agora, entre o nervo periférico e a medula, estou falando não do canal onde ela desce, a medula. Opa, Murilo, então a medula é mais nobre, porque dela saem todos os nervos e não só o ramo de C4. Estou dando um exemplo aqui muito simplista. Então o corpo ele tem mecanismos para proteger o que é mais vital. É mais vital o pulmão do que o tórax, certo? Senão seria o contrário, né? Seria o pulmão protegendo o tórax, não o contrário. Eu faço essa sátira com os pacientes para você pensar assim, ó. Você entende que as costelas é para proteger o pulmão? Não só o pulmão, né, gente? Mas sendo bem simplista. Pois é, doutor, se eu me acidentar, bate primeiro na costela. Exato. A costela é um osso, é muito importante, mas não é mais importante que o pulmão. Assim como o músculo da costela, né, os intercostais, não é mais importante que o pulmão. Então o corpo tem mecanismos, e na cervical não é diferente. E agora vamos começar a explicar o mecanismo por onde a maioria das pessoas vai ter dor cervical. E para isso eu vou usar esse esqueminha e vou usar o Alfred aqui também, a minha caveira. Eu quero que você entenda que dentro dessa estrutura craniana, do lado de dentro dela, existe todo o sistema nervoso central. E nesse sistema nervoso central existe um envoltório para nutrir e para proteger. Esse envoltório é coberto por líquido cérebro-espinhal, e é protegido por um conjunto de camadas, chamadas de camadas meninges, certo? A dura mater é a camada mais externa. Então, se nós fôssemos usar esse esquema, aqui seria a base do crânio, né? Então, só para deixar eu desenhar o crânio inteiro, né? Então, aqui seria o crânio como um todo, aqui seria a nuca, a margem nucal, certo? Nós estaríamos olhando de costa, mas eu fiz questão de desenhar as clavículas, né? Um esquema de clavícula, para depois vocês poderem entender um outro exemplo, tá? Então, imagina que isso aqui é a região da nuca. Do lado de dentro do crânio, gente, existe uma camada que reveste o crânio, do lado de dentro, que são as camadas meninges, né? A mais externa é a dura mater. Então imagina que eu estou desenhando ela. E ela desce na região do forame magno, então existe um orifício aqui, ela desce e vai por dentro da coluna da pessoa. Por dentro, tá? Toda essa região por dentro. E vai fazer o cone medular, né? Desculpa, vai fazer o canal medular, vai fazer todo o canal por onde desce e por dentro tem a medula, certo? Então, aqui seria um envoltório, tem líquido, e no meio tem a medula, né? Se a gente fosse, né, fazer um risquinho aqui de medula, vou fazer aqui azulzinho, né? A medula está aqui dentro, certo? Ela está aqui dentro desse saquinho e vai lá embaixo, próximo da região do início da lombar, mais ou menos em T12, L1, L2, lá embaixo na lombar. Então, esse tecido azul e esse tecido vermelho são os mais nobres do sistema nervoso central e que são afetados pelo sistema locomotor, certo? Não é que o cérebro que está aqui dentro não é importante, né, gente? Ele é, mas ele vai ser protegido por essa camada. Então essa camada vai sofrer primeiro. Quando você tem um acidente de carro e afeta o parênquima cerebral, é gravíssimo. É gravíssimo, muitas vezes é cirúrgico, entendeu? Então nós não estamos falando ainda da medula e nem do parênquima cerebral, vamos fazer assim, certo? Não, estamos falando de um envoltório que é o saco dural. Esse é o maior envolvido em toda a dor neuropática que vocês têm. Toda dor. E vocês já vão entender. Isso é simples, tá? Então, quando há uma disfunção desse saquinho, uma disfunção dural, existem termos para isso, mas quando há uma disfunção da dura mater, todo o sistema locomotor ao redor vai estar adaptado.
Vamos dar um exemplo para vocês agora e começarem a entender. Eu vou pegar aqui o Alfred. Se você tem uma inflamação crônica no ouvido direito, então você teve inflamação de otite na infância, essa inflamação ela vai criar restrição nos ossos do crânio. Então imagina que aqui seria o ouvido direito, né? Então vamos fazer aqui só uma bolinha, ó. Aqui seria o ouvido direito, aqui seria o ouvido esquerdo. Se eu tive uma inflamação no ouvido direito, nessa estrutura do ouvido, todo esse osso aqui que é o temporal, então toda uma parte da estrutura óssea, toda uma área dessa estrutura óssea, vai diminuir o movimento. E quando ela diminui o movimento, ela vai gerar no saco dural, nesse tecido que a gente estava falando aqui, uma restrição, um certo espessamento, como se fosse um efeito centrípeto, como se fosse para o centro. Então isso aqui vai estar tudo restrito. Quando isso restringe toda a estrutura do crânio, então agora acompanhem aqui, restrição no osso temporal, fruto da inflamação de ouvido. Toda essa restrição vai fazer com que o crânio ele compense gerando inclinação e rotação contralateral. Então você vai ter, para diminuir a tensão em cima da dura mater, para diminuir essa tensão, para adaptar a função dela, você vai ter toda uma mudança da posição craniana. Esse crânio ele vai inclinar, deixa eu pegar e botar aqui em cores diferentes, ele vai inclinar para a direita e vai rodar para a esquerda. Isso é natural. O problema é que o corpo faz isso para adaptar um tecido mais nobre. Mas quem é que vai mover o crânio desse jeito? Quem vai mover o crânio desse jeito, gente, são os músculos suboccipitais. São os músculos escalenos. É o músculo esternocleidomastoide, tá? Que vai da região da clavícula, do externo, para o processo mastoide, ok? Então, esses músculos que saem do crânio e vão para a região da clavícula e do externo, os músculos que saem da metade da cervical e vão para a primeira e segunda costela, até por sinal eu não mostrei para vocês, mas esses dois riscos, ó, esse risco aqui são as costelas, tá? Deixa eu até deixar aberto aqui as canetas, porque senão depois eu não consigo entender mais nada. Vocês já viram como eu sou metódico, né? Então, o que vai acontecer? Toda essa musculatura do econ, toda essa musculatura dos escalenos vai ficar espasmada. A musculatura bem rente com a nuca, que são os suboccipitais aqui, ó, vão ficar espasmados. Nessa região aqui, entre a conexão do osso temporal com o osso occipital, existem suturas, conexões no tecido ósseo que serão espessadas pelas fáscias, pelos músculos, pelos ligamentos que tem ali. Todo esse conjunto disfuncional biomecânico é a dor que você sente. É a dor que você sente. Você sente a contratura desse cara, o espessamento desse cara, as compensações que vão haver. Porque para e pensa, se os escalenos do lado direito aqui em questão estão espasmados, vocês concordam comigo que o escaleno do lado esquerdo, daqui, do lado esquerdo, ele vai ter uma tração nesse sentido e nesse sentido? Ele vai ficar estirado? Às vezes a sua dor é na cervical do lado esquerdo, mas a falha biomecânica está no temporal do lado direito. Às vezes sua dor é no escaleno direito e no econ direito, e a falha é no temporal direito, ok? Às vezes sua dor na nuca e na margem do trapézio, que seria nessa região da margem do trapézio, lembrando que eu não citei o trapézio, mas seria um cara, né? Esse músculo enorme que dá todo aquele contorno que vai para a região do ombro, certo? Que vai passar o bordo medial da escápula, que vai lá no meio da escápula. Esse músculo, toda a inervação dele é do nervo acessório que sai do crânio. É um nervinho que sai aqui da nuca. Então existe um nervinho nessa região, que é o nervo acessório, que inerva o trapézio e que vai estar sofrendo pela disfunção craniana, que foi causada por uma inflamação crônica de ouvido. Então você vai vir no meu consultório, você vai fazer uma consulta online comigo, eu vou lhe falar, olha, seu problema foi uma inflamação de ouvido na infância. E você não entende como isso gera sua dor no pescoço. Agora, quer uma péssima notícia? Uma péssima notícia? Eu falei de ouvido, não é? Mas todo e qualquer problema na calota craniana, seja ele dentário, respiratório, auditivo, da língua, da faringe, da laringe, das estruturas da mucosa respiratória, causa o mesmo fenômeno. O mesmo fenômeno. Então a cervical, meus queridos, aqui ó, o pescoço, então C1, C2, C3, eu fiz todas as vértebras cervicais. Elas são adaptáveis. Imagina que se os escalenos contraírem, se eles contraírem por um espasmo protetor, essa vértebra aqui, por exemplo, a C5, ela vai inclinar, ela vai acompanhar o vetor, ó. Ela vai inclinar para um lado e vai rodar para o outro lado. Ela vai fazer esse vetor aqui, ó. Assim estará a sua cervical, inclinada e rodar para o lado. Isso não é macroscópico, não é visível a olho nu. Não é uma coisa que você olha assim de longe, é nítido, né? É óbvio que essa pessoa aqui tá com um problema. Não, não funciona assim. Deixa eu até abrir aqui meu esquema de novo. Ó, eu fechei meu esquema aqui, para não esquecer de falar para vocês nada. Então, essas adaptações da posição do crânio, a posição do pescoço,
todas as costelas, a própria clavícula, toda a região torácica alta. Tudo isso aqui, gente, é adaptabilidade a um fenômeno protegendo o tecido neural. E o mesmo se aplica a um dente. Se eu tenho um campo de interferência dentária na mandíbula direita, eu vou ter alterações na transferência de carga da mandíbula, isso falando só da parte musculoesquelética. Eu vou ter sobrecarga da ATM do osso temporal, espessamento da dura mater, disfunções crânio-cervicais lá direito, alteração de todo o tônus do pescoço, ombro e trapézio, sensibilização central em todos os níveis torácicos altos, de acordo com a inervação do nervo trigêmeo, e dores na cervical, a dar com pau, a riveria. E você está lá fazendo massagem, mobilização e manipulação, quando que o tratamento tem que ser aqui? E aí você tem que me perguntar, doutor, e como eu curo uma inflamação de ouvido? Doutor, e como eu curo uma inflamação de via respiratória, de seios da face? Como que eu resolvo meu problema dentário? Essa é a pergunta que você deveria se fazer. Essas são as causas inusitadas que eu tenho para trazer para vocês. Respiratórias, auditivas e bucais. Problemas que são auditivos e respiratórios, de mucosa respiratória, geralmente estão associados a um sistema imune precário. Agora esqueça o esquema aqui atrás, você já entendeu o negócio? Atenção no vídeo. Chegou na altura desse vídeo, você já entendeu que o BO não é tão simples quanto você imaginava. Aproveita, clica no botão de compartilhar, curte o vídeo e manda no grupo da família, enfim, e tudo mais. Se você tem distúrbios respiratórios, sinusite, rinite, amidalite, laringite, faringite, otite, ou teve esse fator, até mesmo na infância, ontem mesmo eu atendi um caso assim, né? Se você teve esses fenômenos, você pode estar com sérias adaptações no crânio e dores cervicais. Não é que isso aqui é a única causa de dor cervical, gente. Você pode ter problemas que vêm daqui para cima. Eu dei alguns exemplos. Eu não citei todos os músculos, todas as faces, eu não citei todas as conexões. Eu botei algumas das mais comuns para vocês abrirem o horizonte. O problema está no seu crânio. A melhor forma de tratamento, obviamente, é abordar o crânio, mas entender que para você ter um problema de ouvido e mucosa respiratória, o seu sistema imune tem que ser precário. Ele não conseguiu combater o problema. Se você mudar alguns hábitos de vida, alimentação, estilo de vida, mudanças nos hábitos alimentares, você já vai curar esse problema. O problema 2 agora é o seguinte: mesmo pessoas que curaram muito bem podem ficar com a aderência, o espessamento dos tecidos lá dentro do crânio. Isso é muito difícil de explicar. Eu teria que, literalmente, dividir esse crânio aqui no meio e explicar para vocês como lá dentro as fáscias, os tecidos conectivos, conjuntivos, vão se reorganizar e manter essas disfunções. A melhor forma de tratar esses problemas é terapia manual. É procurar um bom osteopata, um bom fisioterapeuta que entenda da abordagem craniana para liberar essas tensões, essas aderências. Existe um vídeo no meu canal do YouTube de 1h18 em que eu explico como um problema de amígdala gera dor no corpo inteiro. É muito mais completo do que isso aqui. Mas eu queria que vocês entendessem o básico. Agora, se o seu problema é dentário, você vai procurar um fisioterapeuta que entenda da avaliação da esfera bucal. Ele vai te dizer qual é o dente, qual é a região, qual é o conflito mecânico que está rolando ali, ou neurológico, e vai te encaminhar para um dentista integrativo. É um dentista que entende como avaliar que o dente está gerando repercussão sistêmica no corpo inteiro. Não é qualquer dentista. E aí você freando o problema dentário, freando o problema respiratório, aí sim você vai tratar as sequelas nessa região. Todas essas adaptações que eu citei aqui, aqui e aqui são sequelares do problema que você tratou. Então não ache que você vai tratar um dente ou tratar uma fibrose no ouvido direito, por exemplo, e o problema vai sumir da noite para o dia. Não funciona assim. Você vai frear o problema tratando isso. Aí você vai tratar essas sequelas todas aqui, seja com terapia manual, com exercício, aí vai depender do teu profissional, para resolver o quadro. Quero ensinar para vocês coisas simples para vocês fazerem. Uma simples mobilização cervical, olha só, pequena flexão, acompanha, é um exercício prático. Faz uma pequena flexão, rotação para um lado, inclinação para a direita. Ok? Então eu rodei para a esquerda, inclinei para a direita, mantendo a flexão, não a extensão. Nessa mobilização eu vou fazer só um movimento curto lá no final. Ó. Só isso. Eu estou inclinando para a direita e rodando para a esquerda. Se você não sabe qual é o problema do seu lado do crânio, faz para os dois lados. Então, ó, gira para a direita com a flexão, inclina e roda. Aqui eu estou mobilizando, gente, toda a minha cervical com proteção, desde a cervical superior. Se você fizer bem feito, você vai sentir tensões vindo até na repercussão do crânio. Tá? Vai lá no finalzinho, ó. Ok? Mobilizações em rotação, inclinação, sem excesso de extensão, vão ajudar na cervical superior, onde vai estar o mais próximo do problema. Então, o problema está aqui, o mais próximo que você sozinho em casa consegue fazer isso aqui. Entendeu? Na cervical média, como é que eu faço? Você pode fazer também mobilização. É muito seguro. Você vai fazer uma mobilização agora, você pode fazer uma flexão maior. Ó, olha só. Flexão, inclinação para a esquerda e rotação para a esquerda. Ok?
E a mesma coisa para o outro lado. E aqui você pode fazer na extensão, ó. Inclinação, corrotação e extensão. Por eu não sei fazer esses exercícios de mobilização. Aqui embaixo tem um e-book completo com mais de 40 exercícios só sobre mobilização. Todos filmados, todos orientados. Eu explico para vocês. Tem vários materiais para você aprender a fazer seu autodiagnóstico. Mas eu não quero que você compre material. Eu quero que você entenda o contexto. Se você entendeu o contexto, não sabe fazer exercício, aí tem no material. Se não entendeu o contexto, não foi atrás da causa, não adquira material nenhum. Você vai se enganar com exercícios que vão te aliviar, vão melhorar a sua dor e você vai se confortar nisso. Eu tenho um pavor que as pessoas adquiram os meus materiais, realmente melhorem a dor e sintoma, mas não vão atrás da causa. O problema vai voltar e elas vão ficar frustradas de que não curou. Não é o que eu quero. Não é a proposta que eu tenho aqui no meu canal do YouTube. Tá? Eu quero que você entenda qual é a real causa, que você se cure. Então, se você fizer um pouquinho de mobilização, somar os exercícios ali, procurar entender qual é o problema respiratório que você tem, auditivo, laríngeo, faríngeo ou dentário, procurar um bom profissional. Você pode fazer comigo consulta online. Você pode fazer presencial, se você quiser vir a Santa Catarina, Rio do Sul. Se não, você pode fazer online. A precisão do diagnóstico é a mesma. O importante é você ir atrás da causa. Inúmeros pacientes chegam para mim com uma simples cicatriz de extração de um siso e dor cervical. É o mesmo problema. É a mesma cadeia lesional. É o mesmo contexto. Espero que você tenha entendido o vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar. E até o vídeo da semana que vem. Grande abraço.